Essa é a continuação, então, do capítulo 2. A primeira parte do capítulo 1 tá lá no meu Instagram e essa é a segunda parte. Então, vou repetir aqui um trechinho importante que nós paramos. Ir além. Este conjunto de sofrimento e doenças é chamado de normose, necessidade a todo custo de ser como os outros, sem escutar o próprio desejo. Quando não cumprimos o que a informação criadora pede de nós, adoecemos. Podemos ter tudo para ser feliz quando os critérios de determinada sociedade e, no entanto, no íntimo, sabemos que isso não é justo. A escuta daquilo que habita o mais profundo do nosso ser poderá ter consequências sempre agradáveis. Talvez tenhamos que suportar o desprezo e, às vezes, a exclusão e o julgamento das pessoas que nos cercam. Essa é uma situação muito difícil, porque, caso ocorra o conformismo, o eu sucumbe. Por outro lado, se a pessoa é capaz de escutar o desejo profundo que habita e de atravessar os medos envolvidos, logrará alcançar uma identidade pessoal, o poder de ser do eu. Essa é a busca, gente, é isso, a terapia é sobre isso, essa busca aqui, para a gente se desvencilhar das amarras que nos fazem a gente ainda estar querendo se adaptar naquilo que esperam de nós. Para algumas pessoas como Freud, essa é realmente uma grande conquista, porque pressupõe liberação da intensidade do confronto entre as instâncias do id e do superego, ou seja, do self e do ego. Então pode-se acessar o próprio pensar, o próprio desejo, a própria palavra. Estar bem adaptado a uma sociedade doente não é um sinal de saúde. Cuidado! O objetivo de algumas terapias se resume em capacitar a pessoa ao processo de socialização de ajustamento social. Ser capaz de ter um bom trabalho, de ter relações sexuais agradáveis, de ser alguém bem reconhecido na sociedade. Entretanto, podemos descobrir que isso não é suficiente, que isso não constitui o propósito do ser humano. Exatamente, por isso tanta gente com vazio existencial. Porque conquistou tudo no externo, mas está faltando aqui o interno. O chamado do self. Tornar-se uma pessoa é um caminho. O desejo segue sua rota dentro de cada um. Trata-se de ir ao encontro da identidade transpessoal. Não basta ser apenas eu, um ego. No entanto, é importante não confundir o transpessoal com o pré-pessoal. Alguns podem confundir a transcendência do ego com um estado regressivo, um retorno a um estado anterior ao ego, ou seja, regressão para aquém do ego. É fundamental termos um ego bem estruturado, base sempre necessária, que é outra coisa que a gente trabalha muito na terapia. No interior de cada um de nós, podemos sentir o chamado do self, através das experiências do luminoso. Descobrimos que existe algo maior do que nós mesmos, algo mais inteligente e mais amoroso do que nós mesmos. Contudo, o medo de enlouquecer, de perder o ego, de perder o que foi construído no ambiente das relações parentais, familiares e sociais, também está presente. Observa-se novamente o mesmo processo de morrer e de renascer, de passar de um plano de consciência para outro, rumo à identidade do puro eu sou, o tetragrama sagrado, a própria fonte do ser. Isto pressupõe atravessar o medo de perder os arquétipos, ou seja, perder as grandes imagens que nos habitam e que habitam as grandes religiões do mundo, fonte de inspiração. Além do bem e do mal. Devemos ir além dessas imagens do bem e de Deus. Novamente surge o medo e, ao mesmo tempo, a angústia de perder a realidade absoluta, que nunca se perderá. Que nunca se perderá. O que temos a perder são ilusões, imagens de Deus, imagens de nós mesmos, imagens que constituímos do que seria um homem ou uma mulher bem adaptados. A realidade entre si é impossível ser perdida.
Há em nós identificações que podem ser fontes de normoses, de neuroses e de psicoses. Podemos falar da psicose recorrendo à imagem dos degraus da escada que se quebraram ou que faltaram. Eu penso, por exemplo, numa pessoa que conheci num hospital psiquiátrico em Estrasburgo. Ela tinha cerca de 50 anos de idade e passava o dia inteiro chupando o dedo. Num determinado momento, ela se sentou sobre um muro e, diante do estado do espanto geral, falou como o Evangelho, como o Bhagavad Gita, como uma porta-voz dos grandes textos de sabedoria. Era como se ela tivesse passado de uma fixação em um estado oral para tornar-se canal de uma elevada mensagem transpessoal. Entretanto, entre o sábio e a pessoa no estado de regressão, faltava todo um degrau intermediário. Havia uma lacuna total. Após ter falado e transmitido sua mensagem, foi como se um interruptor tivesse sido desligado. Essa pessoa voltou a chupar o dedo e não conseguimos mais nos comunicar. Era como se o plano social, a relação com o outro, tivesse se tornado impossível. Este é um caso de esquizofrenia, algo muito doloroso, quando duas partes dentro de nós mesmos, quando dois níveis do nosso tornam-se completamente estranhos um ao outro, não se conhecendo nem se comunicando mais. As neuroses são bem mais conhecidas. São evocadas do nível oral, anal e genital como fixações em determinados momentos de nossa vida. Quando temos certo número de memórias que ali nos prendem, E o trabalho da terapia será de reencontrar o momento traumático a fim de desatar o nó para que a energia de vida possa voltar a circular. É exatamente isso. Descobrir, por exemplo, que a sexualidade não é apenas a genital, a libido, quando passa pelo coração, torna-se sexualidade humana, não apenas sexualidade mecânica ou animal, e transforma-se em amor. Porém, muitas vezes existem fixações que impedem esse processo. Nesse caso, convém localizar as imagens que os pais tinham dessa pessoa, identificando-se as fixações. Seriam em nível de neurose ou de normose. Isso aí. A gente tem que identificar essas fixações, né, que a gente aprendeu. Elas eram a nível de neurose ou de normose. Uma distorção entre neurose e normose. A neurose, quando não podemos impedir a nós mesmos de fazer o que o programa parental diz dentro de nós. Tá vendo? Isso é neurose, quando a gente não consegue parar de fazer aquilo que a gente não concorda, mas que a gente aprendeu. Às vezes acontece o discurso inverso. Uma mulher pode dizer, eu não quero parecer com minha mãe. E quando mais reafirma isso, mais ela se parece com a mãe. Exatamente. Pode também ocorrer justamente o contrário. Não há liberdade diante dessa imagem, tá vendo? É o que eu falei para vocês antes. Tudo que ser igual à mãe ou ser o exato oposto da mãe é a mesma coisa. A gente precisa ter a liberdade de ser quem somos, que não vai ser vai ser um pouco da mãe e um pouco de outra coisa. No nível da normose é a mesma coisa. Não se trata de dizer que o programa, a visão ou o desejo que os pais têm sobre nós são ruins. Trata-se de libertar-nos disso e não esquecer de ficar à escuta do desejo íntimo que nos habita. Este é o desejo da vida, do vivente, que na tradição cristã é chamado de vontade de Deus. A vontade de me tornar o que realmente sou para ir além de mim mesmo, para me unir ao próprio ser. É exatamente isso. Esse é o caminho, tá? E é aí que a gente faz a terapia para entrar e descobrir esse caminho, porque muitas vezes a gente está capado do sentir. A gente vai numa linha mecânica que eu chamo de boiada, né? Deixem de ser boiada, é isso.
É a gente parar de ir nessa linha mecânica para tentar entender quem sou, o que eu vim fazer aqui e o que eu quero, independente daquilo que me ensinaram, independente daquilo que eu vi. Hoje, eu como adulto posso construir uma estrada só minha. Tá? Então eu vou ler aqui de novo essa última frase e aqui acaba o capítulo 2. Deixa eu ver. Não acaba ainda não. Vou seguir então, peraí. Aqui ele tem uma imagem que eu não vou conseguir botar para vocês. Entretanto, isso supõe uma travessia pelos medos de não agradar ao papai e à mamãe, de se desobedecer, de não ser um bom menino, uma boa menina, o temor de não ser amado e ser excluído, tá? Então, o medo da exclusão é aonde a gente acaba se perdendo. O medo da própria grandeza, isso também existe. Se avançarmos um pouco mais e lograrmos a diferenciação em relação aos pais, o desafio será o de começar a nos diferenciar das imagens de homens e mulheres que a sociedade incrustou em nós. Nessa etapa, surge o chamado de complexo de Jonas, o medo da própria grandeza, da dimensão espiritual do ser. É o medo do self, o medo de ser Deus, de deixar Deus ser em nós. Em Jonas também encontraremos o medo do perdão, ou seja, medo de ser capaz de viver a bondade e a capacidade de amar, que chamamos de Deus. Existe o combate interior entre a existência de justiça e de verdade e uma realidade que é maior do que a verdade e a justiça, além de Deus. O arquétipo de Jonas nos ensina que se escutarmos o que habita nossas profundezas, teremos de ir além da bela e santa imagem que fazemos de nós mesmos e de Deus, ou seja, além do ego também. Estaremos correndo o risco de descobrir que Deus não é justo, bom e amoroso como acreditávamos. Surge o medo de sermos hereges, excluídos da nossa religião e sermos rejeitados pelos próprios irmãos. Isso nos mantém no conformismo religioso, social e familiar. Gente, isso aqui é importantíssimo. Prestem atenção. Desta maneira, toda normose nos impede de estar em paz conosco e de sermos fiéis ao desejo que nos habita. Focalizaremos novamente este assunto quando falarmos sobre o complexo de Jonas. Agora sim terminamos o capítulo 2. Gente, quanta coisa linda nessa leitura. Tá? Vou refletindo sobre isso então, que na próxima segunda-feira teremos o capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.